Sejam bem-vindos. Em nome da direção da CLIF, eu tenho o prazer e a honra de apresentar a doutora Fátima Vasconcelos, que eu posso dar várias explicações, psiquiatras, presidente da APEC, da Associação Brasileira de Psiquiatria, mas em geral eu apresento ela como a chefe de todo mundo daqui, né? A minha chefe da Elizabeth, chefe da Analice, há um pouco mais de 20 anos, né, Fátima? Um pouquinho, né? E a doutora Fátima, ela chefia o Serviço de Psiquiatria da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, onde a gente também trabalha no setor de dependência de drogas. Ela chefia o setor todo de psiquiatria. E a gente está trazendo um tema hoje que é o Setembro Amarelo, que é muito importante. Nos últimos anos vem se falando cada vez mais um tema que era bastante tabu, né, que era falar de suicídio, a gente não podia falar. E a ideia é, quanto mais a gente fala, mais a gente ajuda, seja quem está sofrendo, seja os familiares. Então a ideia é poder ter uma discussão. A doutora Fátima vai falar do tema, depois a gente vai abrir para uma conversa, um bate-papo, e a ideia é que a gente possa usar esse espaço também como uma forma de prevenção, né, e de levar essa informação que é tão importante. Não preciso falar mais, porque eu tenho certeza que a Fátima vai nos brindar com uma excelente palestra. Bom, boa noite. Na verdade foi muito engraçado. Da última vez que eu vim aqui, o ano passado, falar sobre o mesmo Faz 2 anos, tá? Foi 2 anos? Bom, então tem isso. Quando no ano seguinte, eu estou saindo de um avião em Belo Horizonte e tinha um pessoal da escola Santo Agostinho. Tem alguém do Santo Agostinho aqui hoje? Não. E tinha um grupo de professores do Santo Agostinho. E aí eu estava famosa, porque todos eles me conheciam porque tinham me visto aqui. Né? Vocês veem como esse mundo é pequeno. Calhou de eu vir de um evento lá no mesmo avião. Bom, na verdade, assim, o que a Sabrina falou, assim, cada vez mais a gente está descobrindo que tem que acabar com o estigma em relação às doenças mentais e as questões correlacionadas com os transtornos mentais. A Associação Brasileira de Psiquiatria começou, a partir de 2011, uma grande campanha de falar sobre depressão, falar sobre esquizofrenia, falar sobre suicídio e, finalmente, essa campanha ficou muito importante, que é a campanha de prevenção ao suicídio, que ocupa o mês de setembro. Na verdade, a gente tem setembro como mês de fazer uma marcação mais cerrada. Mas a prevenção do suicídio é alguma coisa que deve ser a preocupação da gente sempre. Eu falei disso em março, em maio, lá na PUC, vou falar novamente agora no mês, mas na verdade é muito importante que a gente possa falar, porque, por exemplo, já vou dar esse exemplo, no que eu estava falando lá na PUC, um funcionário disse, olha, um dia eu estou entrando numa sala, e ele era da limpeza, né, serviços gerais, e aí, quando eu olho, tinha uma pessoa pendurada, se enforcando, e ele já estava se contorcendo. Ele falou, eu peguei pelas pernas e consegui segurar. E aí ele disse, e deve ter dado certo, porque alguns anos depois eu ainda vi ele lá na PUC trabalhando. E aí realmente, assim, eu até elogiei a iniciativa dele, que de fato ele salvou a vida da pessoa, mas eu lembrei uma coisa, que eu já vou começar com essa história, que eu falei, olha, se alguém estivesse jogando pela janela, não tentem segurar, porque vocês vão juntos. Né? Então vamos começar a falar desse tema, que é a prevenção do suicídio. Primeiro porque, por que uma associação de psiquiatria se preocupa com isso, quando, por exemplo, já existe o CVV Samaritanos, que acolhe as pessoas e conversa com elas? É porque tem uma coisa que é muito importante, que a gente precisa ressaltar para vocês, que é o seguinte, 97% das pessoas que tentam suicídio, que cometem suicídio, elas têm algum problema, algum transtorno mental, tá? Então elas têm depressão, elas têm história de dependência química, elas têm transtornos ansiosos, elas têm transtornos de personalidade, então tem anorexia, transtornos alimentares são uma doença muito grave, com um risco muito grande de cometer suicídio. Então, na verdade, se a gente for falar,
por mais que exista uma notificação do suicídio, hoje a gente viu, alguns meses atrás, morreu um cantor, dali a um mês, um outro cantor se matou, e quem vê a foto do Chris, alguma coisa, desculpa, eu realmente não lembro o nome dele, você olha, ele tinha 5 filhos, tinha uma família linda, e você olha como uma pessoa dessa vai se matar. Mas aí eu vou lembrar uma coisa que é muito importante, que é a doença é alguma coisa absolutamente terrível. Doença a gente precisa tratar, porque senão ela destrói a gente. Por isso também que a gente fica o tempo todo falando dessas coisas, precisando falar para conseguir tratar as pessoas e dar a elas uma condição de vida, né? Bom, na verdade, para fazer essa campanha do Setembro Amarelo, a gente saiu iluminando alguns monumentos de alguns prédios do Rio. Esse daqui, por exemplo, a gente já iluminou o Cristo Redentor, mas ficamos com medo que os braços caíssem, né? Vocês devem ter lido no jornal que os braços do Cristo estavam para cair. Aí não foi não, brincadeiras à parte, assim, a gente está hoje iluminando outros. O Rio de Janeiro tem muitos monumentos super interessantes. Eu vou falar algumas dessas coisas, né, sobre conceitos, sobre dados de suicídio no mundo, e vou procurar fazer uma geral. A primeira coisa é o que é o suicídio. O suicídio é um ato que a pessoa se autodetermina a acabar com a vida dela. É diferente de uma coisa que a gente pode falar, que é quando a gente fala aqui do comportamento suicida, que é uma coisa que leva ao ato suicida, e a gente fala também de comportamentos de risco, não é? Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é claramente o comportamento suicida, o suicídio, a tentativa de suicídio, o comportamento suicida e os atos, quer dizer, a gente conhece muitos adolescentes, e isso é muito importante a gente ter em mente, que tem muitos adolescentes que se envolvem com coisas extremamente perigosas, estão sempre com ameaça de morte, estão sempre muito machucados, estão sempre dirigindo, aí dirige um carro, destrói o carro, aí a família dá um outro, aí ele vai e destrói o outro, aí a família vai dar um outro, e até uma hora que essa pessoa termina, alguns deles terminam se acabando num posto. Então, é importante a gente ter em mente esses conceitos do que é o suicídio. É um ato deliberado, executado pelo próprio indivíduo para morrer, né? De forma consciente e intencional, mesmo que ambivalente, usando um meio que ele acredita ser letal. Por que é importante falar desse meio ser letal? Porque, por exemplo, nós temos a seguinte história: mulheres tentam suicídio 3 vezes mais do que os homens, sendo que para cada homem que tenta suicídio, ele morre. E cada 3 mulheres que tentam suicídio, uma morre. Aí vocês vão dizer que ela não quer morrer? Não, não é. É porque tem isso aqui, ó. O meio que ela, aí no caso que ela acredita ser letal, e ainda bem que nem todo mundo sabe como acabar com a vida. Porque se todos soubessem, né, quer dizer, a gente teria números ainda maiores. E temos números maiores, sim. Eu estava dizendo isso para minha empregada, que eu vinha para cá falar sobre a campanha do suicídio, sobre falar para evitar, e ela disse, ela mora em Duque de Caxias, e eu estou contando essa história porque ela acabou de me contar. Uma moça, há 1 mês atrás, uma professora que cometeu suicídio, e há 2 dias atrás, uma outra cometeu suicídio, com medicamentos. E um dos problemas, quer dizer, é que de repente eles, claro, uma delas ela claramente sabia que estava em tratamento de depressão, mas o suicídio também foi precipitado por uma condição externa, que foi, eles estão sem pagamento. Não, veja bem, não é porque estar sem pagamento justifica alguém cometer suicídio. Ela tinha uma história de depressão, então isso ela se desesperou, e aí foi, né? E mais ainda, uma coisa que é super importante, quem aqui é psicólogo? Não precisa ser todo mundo, só estou querendo saber. Quando vocês atendem, prestem atenção, e quem for amigo, quando prestem atenção nas pessoas que são muito impulsivas. Porque o grande risco de cometer suicídio é de pessoas impulsivas. Porque olha só, gente, problemas todos nós temos. Aí a gente pensa, diz, não, mas eu vou conseguir passar por isso. Eu tenho marido, tenho filhos, tenho alunos, tenho quem eu, né? E isso segura um pouco a gente na vida.
Mas uma pessoa muito impulsiva, ela não consegue pensar isso tudo. Ela pensou, já agiu. Então, a outra coisa importante é isso aqui, o comportamento suicida a partir de pensamentos, planos e a tentativa em si. Né? Quando a gente fala de suicidabilidade, a gente fala de pessoas que tentaram suicídio, que têm familiares que tentaram ou se suicidaram e pessoas que têm planos de suicídio. Vou dar um exemplo concreto. Getúlio Vargas. Getúlio Vargas cometeu suicídio com um tiro no peito. Né? Vários anos depois, o filho do Getúlio, no Rio Grande do Sul, cometeu suicídio dando um tiro no peito. Por que eu estou falando isso? Porque o ano passado, o neto do Getúlio, sim, cometeu suicídio com um tiro. Não foi um tiro no peito, acho que um tiro na cabeça, mas com arma de fogo e com essa. Então, assim, existe sim. Quando a gente vê as pessoas, a gente tem que pensar que pessoas que têm histórias de suicídio na família, elas têm um risco maior. Foi o filho do filho. Sim. Não sei como é. Eu até tenho uma foto, quer dizer, dos quadros, que saiu um quadro na Isto É. Na Isto É saiu uma reportagem, inclusive incluindo. Eu fiz a foto, mas eu tinha tantas apresentações que aí eu resolvi trazer essa que estava mais completa. Bom, então no mundo, mais de 800 mil pessoas tentaram, se suicidaram o ano passado. O suicídio, o que é assustador, e a gente precisa tomar alguma atitude, quem é professor, quem é educador, porque o suicídio é a segunda maior causa de mortes em jovens entre 15 e 29 anos. Esse dado é do Ministério da Saúde. Eu tirei com uma apresentação do Ministério da Saúde. Olha só esse dado. No mundo inteiro, porque no mundo, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. Uma outra coisa, para cada pessoa que comete suicídio, 40 tentaram. Tá? Isso é fato. E o que a gente sabe também? O principal fator de risco para alguém tentar suicídio, qual é? Já ter tentado antes. Então essa ideia de que quem quer se matar não vai se matar porque fala, não. A pessoa fala e ela está até se acostumando com a ideia. Né? Então quem pensa, quem fala e quem tenta, pode tentar de novo. Né? Então a gente vai ver mais como isso é mais grave. Então em 2012, 804 mil pessoas, a taxa de suicídio mundial ajustada para a idade é de 11,4 a cada 100 mil habitantes. Tem 15 homens para cada 8 mulheres. Aproximadamente 1,5 milhão de pessoas, desculpa milhões aí, eu corrigi, mas não corrigi nesse. 1,5 milhão de pessoas morrerão por essa causa em 2020. Um detalhe, a primeira vez que eu vi 2020, eu achei que estava tão longe. Quantos anos falta para 2020? 2 anos. 2 anos. Né? Pois é. Então, assim, outra coisa importante, cada suicídio gera um impacto na vida de pelo menos outras 6 pessoas. Então, eu vou dar um exemplo. O próprio CVV, tá? Que é uma organização não governamental, que com voluntários, que atende pessoas com suicídio. Hoje, em São Paulo, eu já soube que aqui no Rio também, eles têm grupo de sobreviventes. O que são os grupos de sobreviventes? Não são só as pessoas que tentaram suicídio e que não morreram, não. São os familiares das pessoas que tentaram suicídio. Tá? Porque o suicídio numa família gera, e até entre amigos, gera um sofrimento muito grande, gera uma ansiedade muito grande. A outra coisa importante é que a idade média das pessoas que cometem suicídio está cada vez menor e cada ano o número dos suicídios é maior que a soma das mortes causadas por homicídios, acidentes de trânsito, guerras e conflitos civis. É assustador, né? Eu só quero ver, e eu tenho um slide que eu vou mostrar para vocês, porque no Brasil o índice de homicídios é o maior do mundo. No Brasil morre mais gente por homicídio do que em países em guerra. Tá? Então, assim, se você considerar a guerra da Síria e os homicídios no Brasil, a gente está ganhando. A gente tem estatísticas absolutamente terríveis. Coeficiente de mortalidade, 50% das mortes violentas são por suicídio. Aqui o Brasil, olha, esse aqui em azul, isso é roxo, né? Isso aqui são as mortes por homicídio.
E a cor de rosa são os por suicídio. Os Estados Unidos têm uma quantidade de homicídios incrivelmente menor do que o Brasil. Não é impressionante? Tá? De homicídios. E em roxo é homicídio. Tá? É assustador, né? Quer dizer, bom, então, Hungria, Finlândia, Japão e Uruguai são os países com maiores taxas de suicídio, segundo o mapa. O Brasil tem uma taxa baixa, menor que a média mundial. A taxa do Brasil está em 5,2. Também não é tão baixa, mas é o 8º país do mundo. Além disso, um grande problema é a subnotificação, que não nos permite ter dados reais de morte por suicídio. Por exemplo, essas 2 pessoas que morreram lá em Duque de Caxias, certamente, não que eles especificamente lá queiram esconder, mas não devem estar notificadas. Tá? Então não vão computar como morte por suicídio, não entra na estatística oficial. Oi? Morte por overdose. Sim. Não, a gente não considera. Não, porque nem toda overdose, a menos que seja uma overdose que é pensada como suicídio, mas nem toda overdose é intencionalmente um suicídio. E a morte de um doente assim, de etapa terminal, por exemplo? Não, a gente não considera isso. Isso é morte, morte assistida, né? Mas faz não, uma mesa, por exemplo. Não, se o hospital desconfiar, entendeu? E notificar, porque o grande problema é que... Mas isso é assistida. Sim, não pode, porque tem... Mas ela não tem doença mental, né? Sim, mas assim, eu falei, 97%. As estatísticas têm sempre um X, mas muitas vezes também a pessoa está muito deprimida. Por exemplo, uma das coisas que aumenta muito o risco de suicídio são doenças crônicas, incapacitantes e com dor. Tá? Então, certamente, sim. Na época, logo quando a AIDS começou, né, todos os hospitais que tratavam pessoas quando não existia um coquetel nem nada, então as pessoas se matavam com uma frequência enorme, porque ninguém queria passar por aquele sofrimento terrível. Tá? Sim. Não, e certamente tem períodos de guerra, essas coisas, o suicídio heróico, você sabe o nome de pessoas, então aí é diferente, tá? Suicídios políticos, mas aí o suicídio político aí a gente já é outra seara. Por exemplo, eu também não vou entrar na questão do suicídio dos índios, que é um número bastante alto, mas aí tem uma cultura diferente, e aí eu não vou me meter nessa seara, porque é uma outra explicação do que eles acham da vida e da morte. Muito bem, vamos lá. O Brasil, então, o ano passado, 11 mil pessoas tiraram a própria vida. 11.800 e pouco. Né? Aí aqui já está dizendo que no Brasil é a 4ª maior causa de morte de 15 a 29 anos, o que é um contrassenso, porque a gente conseguiu avançar em termos de saúde e hoje várias doenças que eram mortais a gente consegue controlar e consegue que as pessoas tenham uma sobrevida maior, para que no desespero elas se matem. Tá? Não são todos também. Homens é a 3ª maior causa de morte, certamente, e mulheres é a 8ª maior causa de morte entre 15 e 29 anos. O Brasil, então, é o 8º país, eu já disse, entre 2000 e 2012 houve um aumento de 10,4%, com uma alta de mais de 30% no jovem. Na verdade, esse aumento do suicídio é um aumento que também aconteceu nos Estados Unidos, a gente tem visto isso em vários países do mundo, não é uma coisa específica do Brasil. Tá? Os números devem ser analisados com cautela por causa da subnotificação. Aqui tem dizendo, para cada tentativa documentada, tem outras 4 que não são registradas. Eu já citei, por exemplo, o exemplo aqui, e o próprio Ministério acabou de publicar, eu fiquei muito orgulhosa, porque eu abro hoje a Folha de São Paulo, o que é que eu encontro? Uma entrevista do pessoal do Ministério da Saúde, dando os dados mais novos, então vocês já vão ter algumas informações que foram publicadas hoje na Folha de São Paulo, acerca do suicídio. Então, no Brasil, entre 2011 e 2016, foram 62.804 mortes por suicídio. Por isso que eu estou dizendo para vocês que o suicídio não é o nosso maior problema, né? Porque homicídio foram muito mais. Tá? Então, mas, assim, qual é a questão aqui? 62% morreram por enforcamento. Então, por exemplo,
79% dos homens, os que morreram, desses 62, eram homens que morreram por enforcamento. E aí o que acontece? Isso que eu falei, quer dizer, a mulher, quando ela tenta suicídio, ela tenta com veneno, ela tenta com comprimidos, tá? E o que acontece? Hoje, a gente, com a evolução da medicina e dos medicamentos, a maior parte dos medicamentos não tem mais tanto efeito colateral e tantas interações com outros medicamentos, né? Então, muita gente passa mal, vai para UTI, mas consegue se recuperar. Enquanto com um tiro não dá para sobreviver. Enforcamento não dá para sobreviver, né? Bom, então vamos lá. Em 2016, então, foram 11.433 mortes por suicídio, 31 casos de suicídio por dia. Certamente essa moça lá do Duque de Caxias não está incluído nesses 31, né? Então, assim, não por nada, não é que ninguém esteja querendo esconder, que não deu para chegar, né, a informação. Então, no Brasil, então, são 5,8 casos a cada 100 mil habitantes. O Ministério da Saúde estima o diagnóstico, e aqui está onde que eu achei essa informação, que eu achei legal publicar para vocês. Como é que é essa questão do suicídio? Em cada 100 pessoas, em cada 100 habitantes, 17 pensam no suicídio. Agora, nem todo mundo que pensa em suicídio, tem muita gente que vai pensar no suicídio, e é até importante que pense, e aí ele vai avaliar os prós e os contras, e diz, não, mas a minha vida, eu estou nesse momento passando por isso, mas eu vou sair desse buraco, eu tenho filhos, eu tenho coisas importantes que me seguram na vida. Mas assim, 17 têm um pensamento. Dos que têm um pensamento, 5 fazem um plano. Mas também fazer um plano não significa que você vai, né? Às vezes você pode até fazer, diz, não, mas isso eu não vou ter coragem de fazer. E aí, 3 fazem uma tentativa. Dos 3 que fazem uma tentativa, um é atendido no pronto-socorro, mas não necessariamente morre. Mas já é um nível de gravidade muito maior. Tanto que uma das coisas que a gente está dizendo na campanha da ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira, a gente está dizendo que o suicídio é uma emergência médica. Por quê? Se vocês encontrassem alguém que teve um infarto agudo do miocárdio, está caído na rua, o que vocês vão fazer? Chama o SAMU e manda para um hospital. Não é verdade? Então, uma pessoa que tentou suicídio, que está correndo risco de vida, ela tem que ser atendida num hospital, num pronto-socorro, num CAPS da vida. Quer dizer, um CAPS, se o CAPS for um tipo CAPS 3, que tem estrutura para isso, porque também não adianta mandar para um local que não tem médico e que não tem condições, não tem enfermagem qualificada para isso. Então, aqui, dados sobre o suicídio no Brasil, o que é interessante é que tradicionalmente o Rio Grande do Sul é o estado brasileiro que tem maior número de suicídios. Agora, eu acho também que lá é porque eles são muito organizados, não é só porque de fato tenha muito mais. Não é verdade. Eles têm há muitos anos, eles têm uma tradição e, portanto, ao longo dos anos, tendo essa tradição, eles têm menos preconceito e aí, portanto, os dados são mais fidedignos, né? Me chamou a atenção, a Suíça não está em um dos principais lá no outro. Mas você viu que a Finlândia, que é um país de alta qualidade, de uma escola maravilhosa, todo mundo lá, você se aposenta, tem direito à assistência médica, você tem um lar para idosos super bom, não sei o quê, mas tem um frio cão. Eu passei pela seguinte situação. Por causa dessa história da ABP, me convidaram para ir na Dinamarca para uma reunião de associação de usuários e de familiares. E eu fui. Era uma reunião de 2 dias. Eu saí daqui só para isso. Aí chego lá, aí eu estava pensando, o Brasil está ruim, o que eu estou fazendo, por que eu não me mudo? Aí chego lá, vejo um lugar maravilhoso, todo mundo numa felicidade, eu encontrei. Aí eu pensei, né? Puxa, cara, eu mudei, estou numa roubada, né? Porque aqui que é uma maravilha. Aí começo a conversar com o pessoal e eu entendi a razão de tanta felicidade. Sabe o que é? Eles têm 15 dias de sol no verão e eu estava com 3 dos 15 dias.
Então, o que acontece é que tudo tem suas vantagens e tem suas desvantagens, não é? Quer dizer, não tem nada aqui, então tem todo esse suporte social, mas talvez as relações não sejam tão próximas, você tem muito frio, que é desesperador também. O que foi genial foi o seguinte, eu chegando, aí o escritório onde estava sendo a reunião, era todo cheio, e aí aquela coisa maravilhosa, e todo mundo indo para o sol. E eu esnobo o sol, né? E branquela, que horror! E lá não, todo mundo, assim, todo mundo realmente numa felicidade. Então, a verdade é que ninguém tem tudo. Todo mundo tem problemas e a gente tem o péssimo hábito de achar que os problemas da gente são os piores, quando na verdade não são. A gente tem que olhar para os outros, né, para ver isso. Bom, vamos lá. Coeficiente nas capitais brasileiras, em Boa Vista, olha aqui, homens se matam, Boa Vista, que é Boa Vista, Roraima ou Roraima? É porque tem alguém de Rondônia. Minha gente, eu fui dar uma aula em Rondônia. É a capital mais feia que eu já vi na vida. Eu fico com saudade Eu de sou linguaruda, né? No frio. Não, mas daí no calor de bola. Bom, mas vamos lá. Por que é importante, então, saber do suicídio? Eu acho que vocês já estão desconfiando da importância da gente discutir esse tema, tá? Vocês já devem ter ficado chateados, como é que o povo, com tanto tema interessante para discutir, vamos pegar um tema baixo astral. Definitivamente não é baixo astral. É alguma coisa que a gente tem que se informar para agir e ajudar outras pessoas. Então, o suicídio é responsável por 10 a 15 mortes a cada 100 mil pessoas por ano. Para cada morte, 20 a 40 tentativas, aumentou 60% nos últimos 45 anos. É a terceira maior, vocês viram que muda. No Brasil é a quarta, mas se você computar o mundo, fica entre a segunda e a terceira causa de morte, entre 15 a 30 anos. Quais são os fatores de risco? Né? O principal fator de risco para alguém cometer suicídio é ter tentado antes, tá? Então, aumenta em 5 a 6 vezes as chances de tentar suicídio novamente. 50% dos que suicidaram já tinham tentado anteriormente. Só que a gente também não sabe quem. Seria fácil se a gente já soubesse. Olha, esse aqui é o que vai, né? A gente não sabe. Né? E a história de tentativa de suicídio é considerada, então, o principal fator de risco. Jovens entre 15 e 30 anos e idosos. Na verdade, assim, Rio de Janeiro, a gente também não fica sabendo, porque certamente tem muita morte por suicídio que passa desapercebida. Se vocês forem computar o índice de mortes por atropelamento no Rio de Janeiro, é absolutamente alto. Eu não tenho número, mas muito atropelamento, na verdade, é um suicídio. Né? Porque... Sim. E o que acontece, particularmente no Brasil, muitos idosos, eu moro no Leme, que é perto de Copacabana, de extensão, e é um bairro que tem muitos idosos. E hoje, o que acontece? O idoso está sobrecarregado porque é a pensão dele, né, o rendimento dele, que sustenta muitas famílias. Né? Então, assim, aí a pessoa fica endividada, fica tendo uma vida extremamente apertada em função de ajudar a família, que nem sempre retribui com gratidão. Né? Passam a achar que é uma obrigação, e que absolutamente não é. Doutora, a família tem um preconceito de ter alguém da família que se segura e fala que Sim. atropelamento, então existe um preconceito da própria família. Sim, com certeza. É um preconceito e até uma coisa prática, por exemplo. Já vou adiantar para vocês uma coisa. De todos os profissionais liberais, quem mais se mata são os médicos. Tá? Dentre os médicos, quem mais se mata são os anestesistas. Eu digo isso porque fica todo mundo achando que eu vou confessar que não sou liberal. Não somos, tá? Não somos. A gente pensa, e até porque pensa e descobre que tem outras alternativas, né? Isso aí Não. Na verdade, primeiro são os anestesistas, e aí eu vou explicar por quê. Adivinhem, eu não tenho nenhuma caneta que for oferecer. Vocês sabem como, vocês sabem como, tá? Porque assim, o
o negócio é que a gente não sabe, entendeu? Ainda bem a gente tem certas incompetências. Já que falou em profissão, Sim. eu queria O professor falar... também, não vai eu queria falar uma coisa que a faculdade que eu estou fazendo a segunda graduação, né, de psicologia. Então, eles fizeram uma pesquisa, ele teve um grupo lá, um professor, que quis fazer uma pesquisa na Polícia Federal. Sim. Parece que tem um alto índice. Ah, sim. E aí foi incrível que eles falaram que chegaram lá, essa questão do preconceito, queriam entrevistar, chegar aos policiais, e eles só ofereceram as pessoas da área administrativa para conversar com os estagiários. Então agora, hoje, coincidiu de ter aqui essa palestra e teve lá o escritório da Polícia Federal. Ah, sim. E é curioso, né, o preconceito que eles não querem falar, Eles não querem falar, mas não é só isso não. Suicídio entre policiais federais, policiais civis e militares. Eu expliquei para vocês, o principal fator de risco é ter acesso aos meios. E Forças Armadas e policiais, todos eles têm acesso. É uma função com muita pressão. Além de estão vivendo com estresse muito grande. Estresse, pressão, perseguição, maneira de perseguição. Sim, tem. Bom, e sobretudo, por exemplo, no Brasil, o policial no Brasil, ele se mata com uma prevalência muito mais alta do que nos Estados Unidos, do que nos outros países do mundo. Porque ainda tem a história. Eu estava nos Estados Unidos há pouco, e aí alguém estava dizendo o seguinte, morreu em Orlando, passear em Orlando, e aí, acho que uns 2 meses atrás, morreu um policial, e terminaram morrendo 2. Bom, os 2 policiais morreram, puseram os 2 corpos num caixão super bacana, ficou uma semana numa igreja, eles recebendo homenagem. Um policial aqui morre, no dia seguinte, se brincar, vão botar a família para fora da casa que eles moram. Não tem essa proteção e esse reconhecimento, entendeu? Um policial nos Estados Unidos, quando morre, ele é herói. Né? Então, assim, não é que isso resolva tudo, mas pelo menos a família tem um reconhecimento. Agora, a pessoa é desesperador que as famílias ficam desprotegidas e não tem nem essa coisa de que o seu familiar é visto como herói. Vão dizer logo que o cara morreu porque estava matando alguém. Né? Bom, isso é outra história que a gente vai ter que pensar, mas, bom. A outra coisa então, homens se suicidam 3 vezes mais do que as mulheres tentam 3 vezes mais que os homens, conflitos em torno da identidade sexual, subnotificado, já que o atestado de óbito caracteriza apenas o sexo. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção, todas essas cirurgias, está muito fácil agora, você faz uma cirurgia, muda de sexo, está tudo muito fácil. Só que é fácil fazer a mudança física, mas não é fácil fazer a mudança mental e emocional. Né? Então o que acontece é que muita gente perde a sua identidade sexual e vem a cometer suicídio. De novo, ser homossexual não aumenta o risco de suicídio de ninguém se a pessoa está de bem com a sua identidade sexual, se está tudo bem. Agora, quando a pessoa passa por cirurgias que deformam, a pessoa não é mais nem uma coisa nem outra. Né? Então, isso também é um fator de risco para tentativa de suicídio. A outra coisa, você que perguntou, né? Doenças clínicas crônicas e debilitantes. Doença crônica sem incapacidade, não. Né? Mas doença que você fica super limitado e ainda com dor e que não tem perspectiva de mudança, realmente, isso é um fator de risco para cometer suicídio. Populações especiais, imigrantes, indígenas e alguns grupos étnicos, e perdas recentes. Né? História familiar genética, eu já contei para vocês a história da família Dornelles, né? E componentes genéticos e ambientais envolvidos e o risco de suicídio. Isso que eu confesso que eu fiquei surpresa. O bom de quando a gente estuda, então muito obrigado por terem me convidado, é que quando a gente estuda para contar para os outros, a gente aprende. Não é verdade. Eu não sabia, olha só que coisa incrível. O risco de suicídio aumenta entre os que foram casados com alguém que se suicidou. Alguém sabia disso? Não.
né? Quer dizer, cara, incrível, né? Bom, então, história familiar genética, a influência da hereditabilidade, a herdabilidade é de 0,55%. Então, a gente tem que prestar atenção da história familiar de cada pessoa quando a gente, né, pensa, e sobretudo tem que considerar quem for psi, né, e quem trabalha na enfermagem, etc., pensem o seguinte: pessoas impulsivas, elas têm um risco maior de cometer suicídio, tá? Então, deem um alô, né, que isso é importante. E eventos adversos na infância, isso é importante, sim, tá? Eventos adversos, abuso na infância e na adolescência, maus tratos, o abuso físico e sexual, pais divorciados, transtorno psiquiátrico familiar e, para adolescentes, suicídio de figuras proeminentes e de indivíduos que o adolescente conheça pessoalmente. Às vezes, quando morre uma pessoa muito conhecida, por isso que hoje a imprensa já é recomendada que comente, mas não endeusando o personagem, tá? Então, assim, por exemplo, eu não me lembro da banda, qual era? Da série. Ah, sim, aquela série, 13 Razões para, abordou, fiquei pedindo para me avisar quando tivesse 30 minutos, eu já estou estourando meu tempo. Mas, bom, então vamos lá. Então, assim, os outros fatores de risco são em adolescente, que é uma fase de muita impulsividade que a gente ainda não sabe esperar, tudo é um desespero, né? E aí a gente, se está com uma família muito instável, isso preocupa. A doença mental, quando não é diagnosticada, quando não é tratada ou tratada de forma inadequada. E, veja bem, quando a gente fala de transtornos mentais, a gente termina incluindo uma coisa que está na classificação, que são o transtorno de personalidade borderline, a anorexia nervosa. Dos transtornos alimentares, o que é mais grave para a tentativa de suicídio é a anorexia nervosa. Bulímicos não tentam suicídio não, mas anoréticos sim, é um paciente que tem uma gravidade muito, muito maior. E o transtorno bipolar também transtorno de depressão maior e o transtorno bipolar são as doenças psiquiátricas com mais alto risco. Aí aqui, só para dizer o que eu tinha mostrado para vocês, transtorno do humor 35,8%, que aqui está incluído também a depressão, né? E aqui transtorno de uso de substâncias. Se vocês pensarem, quase a metade estão muito próximos, porque frequentemente quem tem transtorno do humor faz uso de drogas, de algum tipo de droga, então uma coisa piora a outra. Transtorno de personalidade e esquizofrenia. Então, tem outras coisas, tem pessoas também sem diagnóstico, essas pessoas que têm doenças crônicas e que necessariamente não tinham. Mas aí, quais são então os fatores de desamparo e a impulsividade? A impulsividade, principalmente com jovens e adolescentes, figura como um importante fator de risco. A combinação de impulsividade, desesperança e abuso de substâncias é particularmente letal, né? Viver sozinho, divorciados, viúvos ou pessoas que nunca se casaram e não ter filhos. Na verdade, assim, ter filhos e ter uma boa relação com os filhos, porque também ter filho, estar brigado com todos os filhos, termina sendo um fator de mais complicação, né? Vamos e convenhamos, né? Então, tudo na vida, e eu sempre digo o seguinte, porque a gente sempre idealiza, diz que, né? Então, por exemplo, homens, mulheres, quando a gente fala de depressão, mulheres solteiras têm menos depressão do que mulheres casadas. Tá? Agora, homens casados têm menos depressão do que homens solteiros. Tá? Então, o casamento que na verdade é bom para os dois, mas cada um tem que fazer o negócio bom para o casal, e para cada um especialmente. Fatores de risco: pessoas desempregadas ou com problemas financeiros ou trabalhadores não qualificados. Tem um maior risco nos 3 primeiros meses de mudança da situação financeira do desemprego. Pessoas aposentadas, moradores de rua e que têm acesso aos meios. Então, um conselho que eu dou é o seguinte: pelo amor de Deus, quem não tiver aposentado ainda, não fique. Você pode até pegar a sua aposentadoria, mas continue trabalhando. Porque não tem nada pior do que não ter o que fazer. Oi, não quero falar? Sim. Sim, muita gente se matou. É verdade. Tem a crise de 29 também. Não, e nessa crise que a gente está vivendo, certamente muita gente se matou. É que a gente não sabe de como
teve essa moça, essa professora. Muita gente se matou também na crise que teve nos Estados Unidos. Sim, naquela época, Não, não, é recente agora. 10 anos atrás, é verdade. Bom, vamos lá. Fatores, agora sim, nem tudo é desgraça. Tá? Tudo na vida tem um lado ruim e tem um lado bom. Né? E a gente tem que se apoiar no lado bom, né? Que é o seguinte: a gente tem que ver pessoas que têm autoestima elevada, que têm bom suporte familiar, que têm laços sociais bem estabelecidos. Religiosidade, muitas vezes, é a razão para viver. Não é que a gente vá fazer ninguém ser de uma religião que é da gente. Não. O importante é ele ter a religião dele. Tá? A que ele acredita. Ausência de doença mental, estar empregado, ter crianças em casa e senso de responsabilidade com a família, ter uma gravidez desejada e planejada, e a resiliência, que é uma característica que a maioria de nós, 90% de nós temos, que é o seguinte: quanto pior a gente está, melhor a gente, quer dizer, não é melhor a gente fica, a gente encontra recursos dentro da gente para dar a volta por cima. Né? Quantas e quantas pessoas a gente conhece que dão a volta por cima, que não se desesperem. Então, olha aqui, 89 mil mulheres que frequentavam a religião morreu 7 vezes menos por suicídio. Porque, na verdade, quando você frequenta uma igreja, supostamente, você não só frequenta a igreja, mas aí você frequenta algum movimento social. Eu estimulo muito o pessoal a frequentar, se não tanto as pregações, muito as atividades beneficentes. Por exemplo, os espíritas têm muitas reuniões sociais para ajudar outras pessoas, e que são coisas que ajudam muito a gente. Porque, por que muitos de vocês se interessam por esses temas? Porque estão interessados em ajudar pessoas. Não é? E convenhamos, tem profissões mais divertidas do que essa, né? De repente, mas a gente gosta. Então, fatores de proteção, então, laços sociais, bem estabelecidos com a família, e ter filhos diminui o risco de morte por suicídio, mesmo após controlar para a presença de transtornos mentais, renda e estado conjugal. Aqui é como que a gente sabe que a vulnerabilidade tem vulnerabilidade genética, alterações fisiológicas, transtornos psiquiátricos, estresse, lesões cerebrais, eventos adversos na infância, estressores psicossociais, baixa resiliência e o comportamento suicida que pode levar ao suicídio. Como é que a gente vai reconhecer? Como é que eu estou aí? Já falei, né? Como eu prestei um tempinho para todo mundo, eu vou dar uma fechadinha legal. Não vou parar abruptamente. Então, história pessoal, comportamento, presença de outros comportamentais autolesivos, personalidade impulsiva, agressiva e de humor instável, respostas anteriores a situações estressoras e poucos fatores de proteção. Deixa eu ver. Pacientes, assim, como reconhecer indivíduos suscetíveis? Aí para você. Olha aqui. Pacientes com doenças físicas graves, ameaça de vida, pessoa desfigurada, dor intensa e incapacitação. E, aliás, hoje, mesmo com as pessoas desfiguradas, eu estou impressionada com o que a medicina é capaz de fazer. Cara, o que eu andei vendo, eu leio muito jornal, e além vejo na internet o Japapá, então é o seguinte: eu vi pelo menos recentemente uns 4 transplantes de rosto. Vocês viram isso? É absolutamente impressionante. Pessoas totalmente desfiguradas, que estavam sem nariz, sem nada. Porque quando eu vim para o Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, para fazer meu internato em psiquiatria, eu fui baixar no Hospital do Câncer. Então eu tive uma experiência de trabalhar numa enfermaria de cabeça e pescoço, porque as pessoas, às vezes, você tira mandíbula, tira câncer. E então era uma coisa, um nível de pessoas desfiguradas, mas hoje em dia o que as pessoas são capazes de fazer, e as pessoas têm um rosto reconhecido como rosto, né? Bom, então hoje isso é importante porque a gente não pode mentir, né? E eu aprendi também no INCA, foi onde eu tive a primeira lição de resiliência. Eu fui atender um garotinho que tinha 12 anos e ele estava na cama e tinha amputado a perna dele, porque ele tinha um tumor. Não, escuta, calma, também pensei isso. Aí estou eu falando para o menino, né? Pô, que chato, amputaram sua perna. Mas doutora, não é não, viu? A minha
perna estava podre, eu tinha que ficar sentado no chão o tempo todo. Hoje, com essa muletinha, eu vou para todo canto. Vou contar uma outra história. Oscar Pistorius, que depois matou a namorada, não tem nada a ver com isso, não tem culpa disso, né? Mas enfim, eu vou citar o exemplo, que é o seguinte. O cara, ele era biamputado, tá? E aí puseram as pernas mecânicas dele. Resultado, nas Olimpíadas de Londres, ele foi competir com os Paralímpicos, tudo certo, não teve problema. Só que ele quis competir também com os atletas normais. Sabe o que aconteceu? Revolta, não, revolta. Os atletas normais reclamavam que ele levava vantagem. E é a mais absoluta verdade. O fato dele ter aquelas partes fazia com que na corrida de 100 metros ele avançasse muito mais rápido. Exato. Não, e ele ganhava porque o impulso era muito grande. Então assim, a gente tem que pensar hoje em dia, a medicina bota a gente de cabeça para baixo. Por isso que a gente tem que pensar que todo mundo que está nesse desespero, entendeu? A gente tem que lembrar que tem saídas. Tá? Quer dizer, não são as saídas que a gente vai encontrar, não. A gente tem que ajudar a pessoa a encontrar a própria saída. As minhas saídas, eu aprendi uma vez com uma paciente que eu dizia para ela, não, a senhora precisa fazer um curso, que é muito bom. Eu não dizia nem senhora, eu não sou tão formal assim. E aí um belo dia ela chega, ela era mulher de um grande executivo, um multinacional de Alabama, e aí ela chega e diz, Fátima, estou fazendo o que você me disse. Eu falei, que é? Eu estou fazendo um curso. Um curso de quê? De astrologia. E danou-se. Se ela estava satisfeita, não tinha nada a ver com isso. Agora, na minha imaginação, e olha que quem me conhece sabe que eu tenho imaginação fértil, eu jamais pensaria em sugerir para alguém um curso de astrologia. Limitação minha. Limitação minha, não dela. Né? Ela soube o que ela queria. Bom, vamos lá. Então, dificuldade na avaliação por negação das ideias suicidas, ambivalência, raiva e ressentimento, contato emocional difícil, não cooperação do paciente, comportamento difícil e rígido e senso de realidade distorcido. Bom, e depressão, que é o fator mais importante, tá? De 6 a 8% da população terá pelo menos um episódio depressivo, ao longo da vida um episódio em 25% das mulheres e 10 a 12% dos homens. Uma outra coisa importante, e eu já vou terminar, porque senão eu quando abro a porta da geladeira, se brincar, eu já estou falando. Para não estar falando aqui até amanhã. Mas, enfim, o que acontece é o seguinte, até a menopausa, o risco de depressão nas mulheres é mais alto, depois fica igual, tá? Tem essa vantagem. Então, pronto, só isso, a depressão tende a ser crônica e recorrente, particularmente quando não tratada, e é fonte de incapacidade. Segundo a OMS, a segunda causa mais importante de incapacidade do mundo. Pronto. Eu vou parar por aqui. Quem quiser fazer pergunta, tudo bem, não tem problema. Mas, Então, como você abordar uma pessoa que perceba que tem tendência suicida, que está se iniciando? E ela mesmo nega, né? Não sei. Você vai puxar uma conversa, né? Quer dizer, e em algum momento ela vai dar uma pista, né? Mas aí você vai perguntar, quer dizer, ela vai dar uma pista, ela já fez algum comportamento e você tenta puxar. Agora, deixa eu falar uma coisa que é super importante, a gente só pode falar se a gente tiver vontade. Se a gente tiver muito cheio de dedos, não dá para abordar o assunto, entendeu? Mas uma coisa que é importante, por exemplo, eu quando estou diante de uma pessoa que teve uma perda grande, eu não sei vocês, se vocês têm solução para tudo, mas eu não, eu chego perto e digo, olha, se eu puder ajudar em alguma coisa, me diga. Porque não tem nada mais chato, porque a gente vai no enterro de alguém, aí a gente chega para o familiar e diz, eu sinto muito, eu sinto com você. Que nova. A dor de cada um é pessoal, entendeu? É até um ato de falta de educação eu querer igualar minha dor com a do outro, tá? Agora, o que a gente tem que dizer, que não é nem tanto o que a gente vai dizer, é o fato da gente estar com o outro. Por exemplo, eu sou muito faladora, mas as minhas melhores coisas não são faladas, são agidas. Tá certo? Então, não adianta a gente falar, a gente diz o que a gente quiser. A gente diz que é democrático quando não é, a gente, não é?
A gente mente danadamente. Agora, nas nossas ações não tem como. Tá? Na ação a gente é verdadeira. Então, mas de novo, então a primeira coisa é, você fala se você tiver. Primeiro você vai ter que criar um ambiente de intimidade. Não vai dar você no meio de uma festa, música lá tocando, a maior animação, e você e o cara também enchendo a cara. Não dá. Você vai ter que criar, dizer, falando, olha, eu já vou. Por exemplo, até uma boa entrada seria, olha, eu não estou te achando legal não, você sempre foi uma pessoa mais animada. Está acontecendo alguma coisa? Posso ajudar? Entendeu? Aí, a partir daí, você vai encontrando um jeito de falar. Quem mais quer fazer pergunta, comentário? Como funciona? Na verdade, eu não sei muito exatamente. Eu até ouvi uma apresentação deles lá em São Paulo, quando eles até me falaram dessa coisa dos grupos assim. Mas são voluntários, qualquer pessoa. São voluntários. Que ouvem que a pessoa e eles conversam, eles puxam conversa, não necessariamente eles vão abordar, dizer não se, eles não vão, por exemplo, eles não vão sugerir procurar atendimento médico. Vem cá, você tem psicólogo, você está em atendimento, eles não perguntam isso, eles só conversam e conversam com o mundo, eles escutam, basicamente eles escutam. Sabe agora que eles vão dar um curso na UERJ para ver quem quer ser voluntário, aí depois de semana eles vão... Tem um treinamento, na verdade não é qualquer pessoa que tem um treinamento. Agora, é uma coisa que é voluntária, não tem nenhuma remuneração, tá? Eles atendem pelo telefone, 4 horas semanais. Não, e por exemplo, tem muita gente que teoricamente não teria o que fazer e é uma ocupação legal. Agora, e eles têm também grupos treinados, de novo, não são profissionais, são grupos treinados tanto para atender a pessoa que está com risco de suicídio, como os familiares das pessoas que cometeram suicídio e que estão desesperados, porque realmente ficam. E você pode ser voluntário da sua casa, online. Você loga... Assim, hoje em dia eles têm acesso. E outra coisa também, antigamente você tinha que pagar a ligação. Ficava caro, porque é uma ligação que pode demorar 1 hora, 2 horas, é o tempo que for. Aí o Ministério da Saúde fez agora um acordo e conseguiu uma linha 180, uma linha gratuita, 188. Então é linha gratuita. Tá? Doutora, como foi a impulsividade relacionada ao suicídio? Na verdade, primeiro, aí o psiquiatra, a equipe que está tratando, porque nem sempre o psiquiatra percebe tanto que a impulsividade do paciente aumentou, mas a equipe tem que prestar atenção e ver que a pessoa está tendo alguns comportamentos autolesivos, tá? Está se machucando, como ele está agindo com os outros, né? E quando a gente conversa com o paciente, a gente tem muito uma preocupação de conhecer. Porque quando a gente conversa com um amigo, a gente se preocupa, diz quem é o amigo, onde é que ele estuda, o que é que ele faz. Então também a gente procura saber quais as forças da pessoa, entendeu? Quer dizer, o que é que a pessoa tem de bom na vida delas e o que é que elas têm de fragilidade. Quer dizer, o que é que pode representar um problema. E aí a gente tem alguns medicamentos, por isso que de vez em quando os psiquiatras mexem na medicação dos pacientes, porque quando a gente percebe que a impulsividade está maior, a gente tem que entrar com a medicação que diminui a impulsividade. E tem algumas doenças, por exemplo, transtorno do humor bipolar, alguns transtornos de personalidade, tem um nível de impulsividade maior. Tá? Existem medicamentos que podem provocar? Não. Tinha uma época... Não, provocar rigor, ele aumenta o risco. Eu me lembro, tem uma medicação, tem alguns, né? Champix. Não, eu estava na dúvida se você falava disso ou não. O Champix é uma medicação que foi indicada para tratamento, para parar de fumar, e que assim, parecia ser uma coisa super bacana, mas se viu que de repente o nível de suicídio era muito grande. Agora, vou dar um exemplo também que a gente tem que, por exemplo, quando o propiona, a Roacutan também, pronto, os procedimentos, não, eu vou
falar da bupropiona. A bupropiona, ela no começo não existia nenhum medicamento para ajudar os pacientes a parar de fumar. Então na Inglaterra e em vários países do mundo ela era usada amplamente. E aí começaram a associar mortes à bupropiona. Só que a primeira, não, então bupropiona, nada. Não é verdade. Aí se descobriu o seguinte, era que como era o único medicamento naquela época que existia para parar de fumar, pessoas todas com problemas pulmonares graves, que estavam realmente muito comprometidas, elas tomavam bupropiona. Então, realmente, nesse caso, né, por exemplo, por mais que a gente vá para o hospital quando a gente está com doença, é o lugar onde mais se morre. Né? Porque as pessoas que vão para o hospital vão com doenças graves. Hospital clínico, né, pronto-socorro, né? Agora dizem que o hospital do Grey's Anatomy é onde mais se mata, né? Não tem jeito. Não, Fátima, que minha filha está nessa fase de assistir. Não, mas dizem que cada episódio morre tanta gente, se cada hospital morresse tanto, Ave Maria. Fátima, outra coisa também que você falou da overdose. Eu tinha aprendido que overdose não quer dizer que naquele dia você tomou muito. O que eu aprendi é que naquele dia aquilo deu errado. Às vezes você pode ter uma overdose com pouquinho, não quer dizer que tenha sido muito. Entendeu? Não, eu já não sei. Não, a minha resposta foi em relação a quando a gente considera overdose, a menos que seja uma pessoa que tomou a overdose para morrer. Mas tem gente que morre de overdose não é por acidente. Aquele dia deu errado. Sim, por acidente. Então, por exemplo, a Heath Ledger, ele tomava alguns medicamentos, mas ele não tinha intenção de morrer. Ele morreu acidentalmente, porque ele tomou Xanax, que era, né? Você se lembra o que ele tomou? Ele fez uma mistura de medicamento a isso. Ele tinha muita dor. Aí ele tomou um monte de remédio, mas assim, ele não tomou com o objetivo de morrer. Ele não foi o caso. Eu te fiz essa pergunta, Fátima, porque acho que tem uma pesquisa que saiu ano passado, só nos Estados Unidos foram considerados 47 mil mortes só por overdose. 47 mil mortes. Então, eu fiquei curioso de saber até que ponto realmente esses números entram nessas estatísticas. Não entram nessas estatísticas, mas eles geram uma situação engraçada. Engraçada e absurda. Essas coisas dele. Que é o seguinte, hoje aumentou em muito a oferta de órgãos para transplante de pessoas jovens. Porque esses 47 mil que estão morrendo de overdose são pessoas até 40 anos. Sim. Né? Então, aí, quer dizer, hoje os médicos estão tendo que avaliar, por exemplo, o fígado de alguém que usou drogas durante muito tempo. Então, você tem que avaliar a capacidade. Então, mas é impressionante, quer dizer, tudo na vida, o que é ruim de um lado, tem alguma vantagem do outro. Né? Então, mas isso é fato. Mas não se coloca, a menos que seja uma coisa intencional. Né? Mas se não, não. Olha, eu acho que tem a ver com, por exemplo, o frio, eles têm níveis de depressão, quer dizer, a gente tem depressão, né? Quer dizer, imagina, quer dizer, por mais estruturada que seja a sociedade, a tua vida, tudo, né? Cá entre nós, desgraça também é boa, porque a gente tem que se virar e tem que, né? Países muito organizados têm isso sim. Mas eu contei a história da Dinamarca exatamente por isso que eu fiquei chocada. Falei, como que, sabe assim, porque eu estava naqueles 3 dias, então todo mundo numa felicidade, entendeu? Tudo, não, tudo. Não, eu digo o seguinte, morre quem tem saúde. Quem tem doença não. A gente conhece. Quantos parentes vocês têm que são doentinhos há 30 anos? Vão lá, se cuidam, lá tem um desgraçado que tem uma saúde de ferro. Aí vão jogar futebol no Flamengo, meio-dia, 2 horas da tarde, e bum, tem um infarto fulminante e morre. Não é? Porque não sabe que tem doença. Não é? Então, assim, eu acho isso, eu digo para os meus pacientes, morrem quem tem saúde. Quem não tem, então a gente tem que aprender a conhecer as nossas limitações para transformar essa limitação numa vantagem. Né? Você estava dizendo, você disse aí que quando você vai ter, né, uma pessoa que teve uma perda, é uma sensação assim estranha, né? Quando
comigo, eu estou aqui, tá isso. Mas isso, eu já presenciei uma técnica dos cuidados paliativos, de uma visita de pós-morte, que volta para casa, né? A família perdeu uma pessoa importante na família, mas é uma coisa assim, interessantíssima a abordagem. Que aí vão conversando, pede para você contar alguma história da pessoa que morreu, aquilo vai se fazendo na família. E a coisa se torna extremamente lúdica. Não, eu acho. Muito interessante. Eu acho, por exemplo. Que tudo é abordagem. Não, eu acho que sim. Por exemplo, quando eu estou no enterro, fica todo mundo super solene, eu confesso que eu não sou muito ortodoxa, muito encaixada, não sou muito caixa de maisena. Então eu começo a contar história, piada, história de alguma coisa que aconteceu, entendeu? Coisas legais que a pessoa fez e que a família às vezes não sabia. Entendeu? Que é isso, quer dizer, então você lembra um lado, porque assim, nem todo mundo, quando a pessoa morre, nem todo mundo vai achar, vai morrer junto. Na Índia, quando o marido morre, a mulher é enterrada junto. Tem alguns lugares que é assim. Mas normalmente não é isso que acontece. Na verdade, é o seguinte, eu quero dizer também uma coisa bem prática. Quando a gente está de bem com o defunto, a gente fez tudo com o que tinha que fazer em vida, a gente aceita bem a morte da pessoa. Quando as pessoas querem se jogar e querem morrer juntas, andaram fazendo besteira. Porque pela ordem natural das coisas, não é verdade? Sim. Eu acho que é uma coisa da ligação também, né? Tem pessoas que são muito dependentes da pessoa que morreu, né? E aí, uma avó que... Sim, que protege todo mundo. Mas a dor que muitas vezes a gente sente não é pela perda do outro, é pela perda da gente. É o medo da gente, da perda. Eu também vou morrer. O problema é esse. A morte do outro remete à nossa morte. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Boa noite. Muito obrigada, Fátima.